Fala aí, adolescente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Augusto. Você está no canal Família das NPA. Bom, galera, me desculpe por não estar enviando esse vídeo no dia previsto. Teve uma enrolação, mas agora estou enviando para vocês e vocês vão poder ver a lição 2 bem resumidinha aqui. Bom, o título da nossa lição é Voltem para mim. E o verso para decorar está em Zacarias 1:3 e fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Bom, este é o nosso versículo e, como eu disse, o título é Voltem para mim. Quem será a pessoa que quer que volte para ele? E o que será que esse versículo quer dizer para a gente? O que ele quer dizer com o significado? Se você quer descobrir, fique conosco até o final desse vídeo. Bora lá! Bom, a nossa história tem como personagem principal Zacarias. E esse Zacarias é o mesmo que faz parte do parentesco da família de Jesus. Só que esse Zacarias, ele é antes de se casar com a sua esposa e antes de ter João Batista. Ele era muito novinho. Ele surgiu, esse Zacarias aqui, ele estava conosco, na nossa lição ele estava no período da reconstrução do templo que a gente estava vendo na primeira lição. E bom, aqui na nossa lição, na nossa história fala que Zacarias foi escolhido por Deus para ser o porta-voz para o povo. Por quê? Eles já tinham ganhado uma vitória contra os outros povos para reconstruir o templo. O problema é que Satanás não queria que eles continuassem a continuarem nos caminhos de Deus e voltarem a ser como eram antes. Satanás não queria que eles voltassem com tudo. Ele queria impedir com que isso acontecesse. Então ele estava implantando na cabeça deles lembranças do que aconteceu com eles no passado e que eram muito tristes, que eles não queriam relembrar. E por causa disso eles estavam se entristecendo e estavam acabando com os planos de Deus. Mas é claro, Deus sempre tem um plano para tudo. E é por isso que ele enviou Zacarias com visões para poder ajudar o povo a lembrar de Deus. E bom, agora temos alguns dias na nossa lição que contam algumas dessas coisas. E uma parte interessante que eu vi aqui é o que? Bem, em uma das curiosidades fala assim: Josué, o sumo sacerdote, representava Israel diante de Deus. Satanás, o acusador, afirmava que o povo não merecia ser restaurado ao relacionamento com Deus. O fogo foi o cativeiro que Deus finalmente livrou seu povo. As vestes sujas estavam relacionadas ao pecado. A nova veste apresentava a justiça de Cristo. Quando falava de visões, muitas pessoas já entendem visões como algo futuro, algo que vai acontecer. Só que as visões que Zacarias recebia de Deus é as mesmas que João recebia e de Daniel também. Porque algumas visões que João viu eram símbolos, igual de Daniel também. Ele via animais, representações de algo que iria acontecer no futuro. Só que no caso de Deus era diferente. As visões que Deus dava a Zacarias tinham símbolos, algo que tinha que ser interpretado, mas não eram animais, não eram imagens, e sim conforto. Por quê? Essa é uma das visões bem diferentes que eu já vi, porque Satanás, o objetivo dele era qual? Implantar na cabeça deles que eles estavam perdidos e estavam relembrando o que acontecia, que eles estavam desamparados. O objetivo de Deus era, as visões que ele dava a Zacarias era de o quê? Encorajar o povo dizendo que Deus estava com eles, que eles não tinham que ter medo, que tudo estava sob controle, que Deus tinha um plano para eles, que tudo daria certo. Então o objetivo de Deus era qual? Utilizar as visões por meio de Zacarias para poder ir até o povo e querer dizer assim: eu estou com vocês, não precisa ter medo do que está por vir ou do que aconteceu, vocês não precisam ter medo. Era essa a mensagem. E uma prova disso é o versículo, que é assim, né? Assim o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Essas visões que Deus tinha dado a Zacarias, a ideia de que voltem para mim era o quê? O povo estava se afastando de Deus.
por causa do que Satanás estava fazendo. Então Deus falava: voltem para mim, para que eu possa consolá-los, para que eu possa estar ao lado de vocês, para que eu possa protegê-los. Deus estava pedindo para que eles voltassem para Ele. Então essa foi esse período. Mas Paulo, como é que Zacarias estava interpretando aquele sonho, as visões? Por meio da graça de Deus. Zacarias estava compreendendo as visões, mesmo que para alguns eles não entendessem, mas Zacarias estava. E como eu disse antes, ele estava sendo porta-voz de Deus, ou seja, as visões que Deus dava a Zacarias, ele estava transformando em palavras fáceis de se entender, para que o povo pudesse entender. E no final eles voltaram para os caminhos de Deus, estavam continuando a reconstruir o templo, a se sustentar. E o plano de Satanás deu errado, porque a graça de Deus é mais forte e Satanás é uma pessoa derrotada. Todos nós já sabemos disso. Então não precisamos ter medo e devemos confiar nele sempre. Então, qual é a mensagem que a lição quer nos deixar? Primeira, confiar em Deus sempre, não precisamos ter medo. Segundo, devemos ter cuidado da forma que Satanás quer nos enganar e nos dar medo. Devemos ter cuidado com isso. Satanás, ele cria várias formas diferentes para fazer a gente pecar, para que a gente seja tentado, para que a gente seja afastado dos caminhos de Deus. Então, precisamos ficar atentos. E a nossa terceira lição: voltamos para os caminhos de Deus, para que Ele possa estar ao nosso lado sempre, sem nos desamparar. Então galera, essa foi a nossa lição 2, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e se inscreva no nosso canal, compartilhe o amor de Jesus e o nosso canal Família dos NPA também. Então gente, tchau e até a nossa próxima lição, viu?